Bom dia pra você. Deixa eu ver se eu escondo aquela bolsa ali. Aí, cara. Quando Deus, ou seja, eu gosto sempre de dizer que Deus não está mais atuando como atuava no Antigo Testamento. Deus era duro. Deus simboliza aquele pai que disse que agora não vai fazer mais nada pela casa. E aí o filho se levanta e diz: não, pai, deixa comigo que eu cuido. Nós imaginamos, eu imagino, este Deus a ser conosco. Esse Deus, ele não age na brutalidade como agia. O povo não ouvia, o povo não tinha um intercessor, mas vindo de lá para cá, nós recebemos um intercessor da parte de Deus, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu vou te ler para você como o nosso Deus pode ser um Deus duro, um Deus do passado. Você que acha que Deus está te ouvindo, isso significa que Ele ainda está operando na tua vida. O Deus do passado vem com o inimigo do lado. Como é isso, Carlos Lopes? Sim, porque as durezas dele, ele permitia que o inimigo usava. O inimigo era o escravo de Deus, vamos dizer. E a gente vai lembrar muitas das vezes que o inimigo atuou segundo a ordem de Deus, a permissão de Deus. Então, você fique atento no que eu estou te dizendo. É melhor você acreditar que Jesus tem mudança do que você ficar com essa de dizer: ai meu Deus, porque isso não vai funcionar para você. Olha aqui. No livro de 1 Samuel 2, nós estamos aqui com uma escola dominical. O texto áureo diz: portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei. Porém os que me desprezam serão desmerecidos. 1 Samuel 2,30. O Senhor, nosso Deus, é o nosso juiz. Vamos comparar assim. Nosso Senhor Jesus é o nosso advogado. Nosso Senhor Jesus, como advogado, leva até Ele. E se não tem mais jeito, o Senhor Jesus entrega para Ele e Ele faz a força. Só que tem o advogado do diabo, que atua em meio a tudo isso. E se você imaginar que o advogado do diabo não está atuando muito disso, é porque você ainda deve ter o Espírito Santo protegendo você. Porque muitas das vezes você abandona tudo, abandona a igreja, abandona a tua religião, que não seria o assunto aqui religião, mas o Senhor ainda mantém o Espírito Santo por perto, pela misericórdia que Ele tem contigo. Mas isso pode acabar. O Senhor acabou de dizer isso aqui. Se Ele decepcionar-se contra você, o Senhor não vai mais agir. Nosso Deus não vai mais agir. Então é por isso que é bom você saber que existe um Cristo ressurreto, o Deus Todo-Poderoso, que morreu na cruz do Calvário e veio até nós para nos ser por confiança. Quem foi Eli? Quem foi esse sacerdote Eli? Nós estamos na lição 2. Eu não vou ler tudo isso aqui. Israel, nesse período, era uma nação em crise. E como veremos nessa lição, essa crise se entendia a casa de Deus e ao altar. Os sacerdotes, por causa do seu mau exemplo, ao invés de apontar o caminho de volta para Deus, afastavam o povo para mais longe do Senhor. E não é essa a minha intenção, hein? O sacerdote Eli: todo líder espiritual vocacionado precisa saber que o amor a Deus deve estar acima de tudo e de todos. Por esquecer isso,
ele trouxe o julgamento de Deus sobre toda a sua casa. O julgamento de Deus entrou sobre a casa dele. Aquela doença de Deus na vida de Eli. Não foi lá muitas coisas que você pudesse dizer: não, hoje Deus é misericordioso. Não, Deus não é misericordioso. Misericordioso é Cristo. Mas se você não tiver parte com Ele, você não tem nada. Eu quero trazer aqui para você: Jesus paga o tributo. Aqui está, Mateus 17, a partir do 24. Chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam de dracmas e disseram: o vosso mestre não paga as de dracmas. Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse Jesus: logo estão livres os filhos. Disse-lhe Pedro, versículo 27, mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, abrindo-lhe a boca, encontrarás os tártaros, toma-o, dá-o por mim e por ti. Esse Jesus não é o mesmo Deus. E esse Jesus Cristo, com a sua atuação, não é o Pai. Ele é o Filho. E para que você entenda que é necessário ser filho, né? Isso é muito importante. Porque você, não aceitando Jesus, você está sendo um filho rebelde, achando que ninguém vai fazer nada contra você. Mas olha aqui a resposta. Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Então eles não cobram dos filhos. Não vem cobrança sobre os seus filhos. Eles preferem cobrar uma pessoa de fora. Mas os filhos ficam livres. E se você lembrar aqui de Eli, Eli estava fazendo isso. Eli passou a fazer isso. Ele passou a cuidar. Ele estava cuidando da igreja, do povo. Mas da casa dele ele não estava cuidando. Chega um momento que você não cuida mais da sua casa. Chega um momento que você não tem mais liderança, você não tem mais poder. Porque o cabeça, que é Cristo, ainda não chegou até a sua casa. Você tem que trazê-lo para dentro de casa. Você tem que colocar Jesus para dentro da sua casa. Vamos pegar mais uma parte aqui. Vamos ver aqui. Os filhos de Eli. A desobediência dos filhos de Eli à palavra de Deus, somada à negligência de seu pai, provocou uma verdadeira tragédia familiar e nacional. Olha o mau testemunho. Eram, porém, os filhos de Eli filhos de Belial e não se importavam com o Senhor. Como é possível um líder conduzir o povo para Deus se ele mesmo não tem relacionamento com Deus? Como um ímpio pode chegar à liderança da obra de Deus? Ora, se a liderança não andar com Deus, como o rebanho andará? Alguém já disse que a apostasia começa sempre na liderança? O texto da palavra de Deus se refere a Ofni e Finéias como sendo filhos de Belial. Essa expressão é forte e significa pessoa vil, ímpio e indigno. A atitude de Ofni e Finéias foi desastrosa e escandalosa. Eles se tornaram meros profissionais, sem nenhum traço de espiritualidade ou temor a Deus. Os pecados do líder são mais graves e mais danosos do que os pecados das demais pessoas. Quando o líder tropeça, em geral, mais gente é atingida. Quem são os líderes da sua casa? O meu marido, você diria. A minha esposa, você diria.
Não, lá em casa quem manda lá é a mulher. Alguns usam isso aí como termo de deboche. A minha mulher lá é que canta de galo. Então eles dão até autoridade à mulher nesse sentido. Mas eu quero dizer para você, o líder não deixou que entrasse a palavra de Deus na casa. E vamos dizer que casa é essa aqui também. Esta também é a casa. O dever dos pais. São muitas as passagens bíblicas que nos alertam para o cuidado que devemos dispensar aos da nossa família. Essa é uma exigência a todos os cristãos e em especial a liderança. Instruir filhos. Por que pisais os pés, os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Essa aqui era Deus falando e cobrando desse líder. Então eu quero dizer para você, quando você não desperta para isso, você está deixando o outro direcionar sua casa. E ele está ganhando grande poder disso, porque você gosta de tudo que é dele. Você não deixou as suas coisas do passado. Você permanece carregando essa cruz que não pode permanecer sobre você. Desperta nessa manhã. Investir tempo na família. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Não foi isso que nós lemos? O que Deus falou para Davi? Tu pecaste, porém eu perdoo o teu pecado. Mas sobre a cabeça de seus filhos virá uma espada que não cessará. E essa espada hoje, a gente conhece que é a Bíblia Sagrada. Se você não aceitou ela na sua vida, se você não tem ela como domínio sobre a sua casa, que a partir dela vem o Senhor aqui, a partir dela vem mostrando outros líderes que tentam entrar sobre a tua vida, os vícios, as bebidas, você tem que tomar partido disso, você tem que mudar, você tem que despertar nessa manhã, no nome de Jesus, e deixar Deus fluir na tua vida, na tua casa, nos teus filhos. Só Ele é que vai cuidar da tua casa. Não adianta você olhar para o teu filho e achar que ele precisa do médico. Não adianta olhar para o seu filho e achar que ele precisa do trabalho. Não adianta você olhar para o teu filho e achar que ele precisa de um professor especial para ensiná-lo. Não. Ninguém vai cuidar do seu filho porque a espada está sobre ele. E a espada, eu gosto de dizer, como eu disse ainda agora, é a Bíblia Sagrada. Desde que o menino tomou partido de que existe um Jesus Cristo, de que existe uma igreja, e ele começou a participar dos eventos da igreja, esse menino se tornou o cabeça. Se ninguém mais faz o mesmo que ele se torna o líder da casa. A gente vai lembrar que tinha os escolhidos de Davi, e parte o que o Senhor deixou viver, que foi Salomão, e vice-versa. Então eu quero dizer para você, precisa botar alguém como líder da sua casa, é alguém que tem entendimento da glória de Deus, Jesus Cristo, amém? Isso é um pouco de palavra que eu tenho para você nessa manhã. Desperta enquanto é tempo, sai dessa tua mentira que tu carrega pelas costas. Em nome de Jesus, Pai do Senhor.